Bem-vindos ao Relatos Noturnos, onde as histórias mais sombrias ganham vida sob a luz da lua. Prepare-se para entrar em um mundo onde o real e o sobrenatural se encontram, desafiando a sanidade e testando sua coragem. Ajuste o volume, apague as luzes e mergulhe em mais um relato que fará sua espinha gelar. O manicômio St. Marrow sempre fora cercado por histórias sombrias e lendas urbanas. Abandonado desde os anos 1980, o lugar era um convite irresistível para exploradores urbanos. O prédio, com suas janelas quebradas e vegetação tomando conta das paredes externas, era como um monumento às almas atormentadas que um dia habitaram aquele espaço. Porém, o que mais chamava a atenção era o mistério em torno do quarto 306, trancado há décadas e alvo de incontáveis rumores. Alguns diziam que os gritos de uma paciente ainda podiam ser ouvidos ali, enquanto outros acreditavam que era uma sala onde experimentos cruéis foram realizados. Era esse mistério que levaria 4 amigos, Miguel, Clara, Daniel e Júlia, a explorar o local. O grupo era fascinado por lugares abandonados e histórias de terror. Ao ouvir falar do St. Marrow, não resistiram à ideia de visitá-lo. Miguel era o mais cético do grupo, sempre zombando das lendas. Clara, por outro lado, era fascinada pelo sobrenatural. E Júlia e Daniel estavam ali pelo puro prazer da aventura. A ideia era simples: entrar no prédio, registrar algumas imagens e sair com histórias para contar. Porém, o que parecia um simples passeio noturno logo se tornaria um pesadelo inesquecível. Na noite escolhida, o grupo se reuniu no estacionamento de um supermercado a poucos quilômetros do manicômio, com mochilas cheias de equipamentos, lanternas, câmeras e até um gravador de áudio para captar sons sobrenaturais. Estavam prontos para a exploração. Antes de partirem, Clara compartilhou algo perturbador que havia descoberto em sua pesquisa. Vocês sabiam que o último diretor do manicômio desapareceu dentro do prédio? Ele entrou no quarto 306 e nunca mais foi visto, disse ela, com os olhos brilhando de curiosidade. Miguel apenas riu. São só histórias para assustar crianças. Vamos entrar, filmar e sair. Nada mais. Ao chegarem ao St. Marrow, foram recebidos pelo silêncio absoluto e pela visão desoladora do edifício. O portão de ferro estava entreaberto, enferrujado e coberto de trepadeiras. Passando por ele, sentiram o peso do lugar. O ar parecia mais denso e a temperatura caiu drasticamente, como se o ambiente os rejeitasse. Clara notou marcas estranhas na entrada, símbolos que pareciam desenhados com algo que já havia secado há muito tempo. "Isso é sangue?" perguntou, mas ninguém respondeu. Dentro do manicômio, a escuridão era quase total. Os corredores eram estreitos, com paredes manchadas de mofo e descascadas pelo tempo. Júlia apontou sua lanterna para uma placa na parede que indicava as direções: salas de tratamento, ala feminina, ala masculina e ala restrita, 3º andar. Era para lá que eles iriam. Enquanto subiam as escadas, começaram a ouvir sons estranhos. No início, parecia apenas o eco de seus passos, mas logo ficaram mais nítidos. Sussurros, como se alguém murmurasse palavras em um idioma incompreensível. Daniel tentou gravar o som com seu celular, mas o arquivo saiu mudo, como se o aparelho tivesse falhado. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Estamos sendo observados", sussurrou. Quando finalmente chegaram ao 3º andar, encontraram uma porta pesada com o número 306 em letras desgastadas. Havia correntes enferrujadas e um cadeado trancando a entrada, mas algo parecia errado. As correntes estavam frouxas, como se já tivessem sido retiradas e colocadas de volta apenas para dar a impressão de que a sala estava segura. Daniel, o mais curioso, puxou um alicate da mochila e começou a cortar as correntes, ignorando os protestos de Clara. Ao entrarem, a sala estava surpreendentemente intacta.
Uma cama com cintos de contenção, uma cadeira de metal e um espelho quebrado eram os únicos móveis. As paredes, porém, estavam cobertas de marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. Miguel pegou sua câmera e começou a filmar, mas a lente embaçou instantaneamente, como se o ar da sala fosse diferente. De repente, Clara gritou. Apontando para o canto da sala, viu algo que os outros não perceberam de imediato. Uma figura, encurvada e indistinta, estava parada na sombra. Antes que pudessem reagir, a porta do quarto se fechou com um estrondo. O grupo tentou abrir, mas parecia trancada por dentro. O pânico tomou conta. As luzes das lanternas começaram a falhar e o som de risadas ecoou pela sala. Júlia, desesperada, começou a bater na porta, enquanto Miguel tentava manter a calma. "É só um truque. Alguém está brincando com a gente." Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, sentiu algo gelado tocar sua nuca. Virou-se rapidamente, mas não havia nada ali. Clara, com lágrimas nos olhos, apontou para o espelho quebrado. A figura que antes estava no canto agora aparecia no reflexo, cada vez mais próxima. A figura começou a sussurrar algo, mas nenhuma palavra era compreensível. Daniel, que até então tentava gravar tudo, gritou: "Saiam da sala, agora!" Mas era tarde demais. Um a um, começaram a sentir uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse os sufocando. Quando finalmente conseguiram abrir a porta, correram desesperados pelos corredores do manicômio. Mas algo estava errado. Os corredores não eram mais os mesmos. Pareciam infinitos, com portas que se abriam e fechavam sozinhas. Vozes chamando por seus nomes e sombras, movendo-se rapidamente. Miguel segurava Clara pela mão, enquanto Júlia e Daniel estavam mais à frente, tentando encontrar a saída. Ao virarem um corredor, Júlia e Daniel desapareceram. Miguel e Clara ficaram sozinhos, chamando pelos amigos, mas só ouviam o eco de suas próprias vozes. Percebendo que não havia saída, voltaram para o quarto 306, mas ele estava diferente. Agora parecia uma cela, e as marcas nas paredes estavam frescas. Na manhã seguinte, as autoridades encontraram o carro do grupo estacionado perto do manicômio, mas nenhum sinal deles. Apenas a câmera de Miguel foi recuperada, com um único vídeo intacto. Nele, vozes podiam ser ouvidas sussurrando: "Venha para o quarto 306. Desde então, ninguém ousa entrar no St. Marrow. Dizem que se você escutar atentamente, pode ouvir os gritos dos 4 amigos ecoando pelos corredores, para sempre presos naquele lugar." O asilo Yokomura era um nome envolto em lendas sombrias, um lugar que as pessoas evitavam mencionar, muito menos visitar. Localizado nos arredores de Kyoto, o asilo foi fechado há mais de 4 décadas, após uma série de eventos inexplicáveis. Histórias de abusos brutais, desaparecimentos misteriosos e vozes vindas das paredes circulavam entre os moradores locais. Para Yukiko, uma jovem aspirante a documentarista, esse local era mais que uma história de terror. Era a oportunidade perfeita para produzir algo que alavancaria sua carreira. Ela convidou 2 amigos, Hiroshi e Aiko, para acompanhá-la nessa investigação. Embora hesitantes, ambos aceitaram o convite. A curiosidade superava o medo, mas nenhum deles imaginava o que estava prestes a encontrar. Eles chegaram ao asilo pouco antes da meia-noite, carregando lanternas, câmeras e coragem suficiente para ignorar o pressentimento inquietante que o lugar emanava. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo com o vento gelado da noite. Yukiko liderava o caminho, gravando tudo com sua câmera. Aiko parecia nervosa e Hiroshi, com sua típica atitude descontraída, tentava aliviar a tensão com piadas que ninguém achava engraçadas. O interior do prédio era ainda mais opressor do que o exterior.
O cheiro de mofo e podridão era forte e as paredes estavam cobertas de rabiscos, muitos em kanji antigo. Mensagens confusas e desesperadas como "eles estão aqui". E o silêncio é pior que os gritos. Enchiam os corredores, criando uma atmosfera de desconforto. Enquanto exploravam, os três começaram a perceber que o asilo não era apenas um lugar abandonado. Algo parecia observá-los, mesmo que nenhum deles conseguisse explicar o que era. No meio do corredor principal, encontraram uma porta marcada com o número 11. Ela estava entreaberta, e dentro havia uma sala pequena, com uma cadeira de rodas virada e uma mesa com um diário antigo. Yukiko começou a filmar, enquanto Aiko folheava o diário, que estava cheio de rabiscos incoerentes. Mas uma frase se repetia por várias páginas. Eles sussurram, mas não estão vivos. De repente, a cadeira de rodas se moveu sozinha, deslizando lentamente até bater na parede. O barulho ecoou pelo corredor vazio. Aiko deu um grito abafado, enquanto Hiroshi, tentando manter a calma, iluminava o ambiente com sua lanterna, procurando uma explicação lógica para o que acabara de acontecer. Mas o que ele encontrou foi apenas um silêncio pesado e opressor. Decidiram continuar explorando, mas algo estranho começou a acontecer. Os corredores pareciam se estender mais do que deveriam, como se o prédio estivesse mudando sua estrutura para confundi-los. Cada porta que abriam levava a uma sala que não deveria estar ali. Foi nesse momento que as vozes começaram. No início, eram apenas sussurros quase imperceptíveis, mas logo se tornaram claros. Chamavam seus nomes, ecoando pelos corredores e aumentando a sensação de que não estavam sozinhos. Aiko começou a chorar, enquanto Yukiko tentava se concentrar em registrar o que estava acontecendo. Hiroshi, por sua vez, insistia que precisavam sair imediatamente, mas o asilo parecia decidido a mantê-los lá. Em uma tentativa de escapar, o grupo acabou retornando ao mesmo lugar onde tinham começado. Na mesa da sala número 11, o diário agora exibia uma nova mensagem escrita com uma caligrafia irregular. "Vocês não podem partir." O pânico se espalhou entre eles. Foi então que perceberam uma figura no final do corredor. Era alta e magra, movendo-se de forma errática, como se seus ossos não estivessem alinhados corretamente. Não era completamente sólida, mas também não era apenas uma sombra. Seus olhos brilhavam em um tom opaco e um som baixo, quase como um zumbido, acompanhava seus movimentos. "Corram!" gritou Hiroshi. Eles dispararam pelo corredor, mas a figura parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não importava para onde iam, ela sempre aparecia mais próxima. Refugiados em uma das salas, encontraram um quadro de avisos coberto de poeira. Entre os papéis estavam recortes de jornais antigos que falavam sobre o fechamento do asilo. As manchetes mencionavam desaparecimentos misteriosos e relatos de pacientes que alegavam ouvir vozes e ver coisas. Uma das notícias citava um médico chamado Dr. Nakamura, que teria enlouquecido e assassinado vários pacientes antes de desaparecer sem deixar rastros. Yukiko começou a ligar os pontos enquanto Aiko, ainda em prantos, questionava se o médico poderia ser a figura que tinham visto. O que quer que fosse, estava claro que o asilo guardava muito mais do que paredes decadentes e memórias trágicas. Quando tentaram encontrar outra saída, os corredores começaram a se transformar novamente. O ambiente parecia vivo, como se o prédio estivesse se alimentando de seu medo. As vozes agora eram acompanhadas de risos infantis e choros de dor. Portas batiam sozinhas e as lanternas falhavam constantemente. Yukiko sentiu algo gelado tocar seu ombro, mas quando se virou, viu apenas o vazio.
Hiroshi iluminava freneticamente ao redor, enquanto Aiko mal conseguia andar de tanto pavor. Em meio ao caos, ouviram um som metálico e, quando olharam para trás, viram a figura novamente, agora muito mais próxima. Sua presença era esmagadora e o ar ao redor parecia congelar. Desesperados, decidiram descer até o porão, acreditando que poderia haver uma saída alternativa. Lá, encontraram uma sala ampla e sombria, repleta de instrumentos médicos antigos, cobertos de ferrugem e manchas escuras. No centro, havia uma cama de metal com cintos de contenção. Antes que pudessem reagir, as luzes apagaram completamente. Tudo o que se seguiu foram gritos. Quando o amanhecer chegou, o asilo estava novamente em silêncio. Nenhum sinal de Yukiko, Hiroshi ou Aiko foi encontrado. O equipamento que haviam levado estava espalhado pelo chão, mas a câmera de Yukiko ainda gravava. O último registro mostrava a figura sombria se aproximando lentamente antes de a tela ficar preta. Hoje, o asilo Yokomura continua abandonado. Mas aqueles que ousam se aproximar à noite juram ouvir vozes e risos ecoando em seu interior. Alguns até afirmam ter visto sombras nos corredores, sempre observando, sempre esperando pela próxima vítima. O eterno eco do manicômio Hollow Creek. Hollow Creek sempre foi um lugar envolto em mistério. Localizado em uma área isolada das montanhas de West Virginia, o manicômio foi fechado na década de 1930, após uma série de incidentes inexplicáveis. A maioria dos moradores da região evitava falar sobre o lugar, mas todos conheciam a história. Pessoas desapareciam, gritos ecoavam na noite e dizem, o eco nunca realmente morria dentro do prédio. Para Jack, um explorador urbano experiente e conhecido por documentar lugares abandonados, Hollow Creek era a joia que faltava em sua coleção. Ele reuniu sua equipe, Sarah, uma investigadora paranormal cética, e Lucas, um técnico em som obcecado pelo sobrenatural, para registrar o que ele esperava ser uma aventura emocionante. Eles não estavam preparados para o que os aguardava. Chegar ao manicômio foi uma jornada por si só. A estrada era esburacada, cercada por árvores que bloqueavam o céu. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor do carro e os passos de animais que pareciam seguir de longe. O prédio finalmente surgiu no horizonte como uma sombra imponente, com janelas quebradas que pareciam olhos vazios observando os intrusos. Jack estava empolgado, ajustando sua câmera enquanto Lucas verificava os microfones. Sarah, no entanto, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Mesmo antes de entrar, ela sentiu como se o lugar estivesse ouvindo. Ao cruzarem a entrada principal, foram recebidos por um corredor escuro e gelado, onde o cheiro de mofo era quase sufocante. As paredes estavam cobertas de pichações e marcas de mãos desbotadas. Alguns dos corredores pareciam se estender para sempre, com portas de aço que emitiam um leve chiado ao se moverem com o vento. Lucas ativou seu equipamento de captação sonora e imediatamente franziu o senho. Estranho. Está captando algo, como um murmúrio, mas não consigo identificar de onde vem. Sarah riu, tentando esconder o desconforto. Talvez sejam ratos, ou o eco da sua imaginação. Enquanto exploravam o prédio, o ambiente parecia mudar ao redor deles. Sons de passos ecoavam pelos corredores, embora nenhum deles estivesse se movendo. Portas fechadas batiam sozinhas, e o som distante de risos infantis surgia de lugares onde não deveria haver ninguém. Jack, determinado a documentar tudo, insistia que era apenas o vento ou animais. Mas quando chegaram à ala leste, algo impossível aconteceu. O microfone de Lucas começou a captar uma conversa. Era baixo e indistinto, mas claramente humano. "Você está ouvindo isso?" ele perguntou com um tom que misturava medo e fascínio. Todos pararam, concentrando-se no som que agora parecia mais próximo.
Eles não saíram daqui. Eles ainda estão aqui, dizia uma voz feminina tão clara que Sarah deu um passo para trás, chocada. Sem explicação lógica, decidiram continuar. Na sala principal do andar superior, encontraram um mural pintado à mão que mostrava figuras humanas deformadas, com rostos borrados. Havia algo perturbador nos olhos das figuras, como se seguissem os movimentos dos intrusos. Sarah começou a filmar com seu celular, enquanto Jack ajustava a iluminação. "Esse lugar é uma obra-prima do horror", ele comentou. Mas Sarah não respondeu. Seus olhos estavam fixos em uma das figuras do mural que parecia estar sorrindo. Não estava assim antes. "Jack, isso está mudando?" ela perguntou, apontando para a parede. Ele riu, chamando-a de paranoica. Mas Lucas não estava rindo. Ele mostrava um monitor de áudio que agora exibia um padrão caótico de picos. "Se isso for interferência, nunca vi nada assim antes." Pouco depois, a verdadeira intensidade começou. Ao tentar explorar o porão, encontraram uma porta pesada trancada com correntes enferrujadas. Jack insistiu em abrir, dizendo que provavelmente levaria a um arquivo ou sala de equipamentos médicos. Usando uma ferramenta improvisada, ele conseguiu quebrar as correntes. Quando a porta se abriu, um ar denso e quente escapou, carregando consigo um cheiro metálico e azedo. A sala parecia uma espécie de cela improvisada, com marcas de arranhões nas paredes e frases escritas em sangue seco. "Eles nos ouviram e nos tomaram", dizia uma das mensagens, enquanto outra exibia a palavra escape, repetida dezenas de vezes. Antes que pudessem sair, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os dentro. O pânico tomou conta. Sarah começou a gritar enquanto Lucas tentava abrir a porta. Jack, por outro lado, ficou paralisado, observando algo que apenas ele podia ver. No canto da sala, uma figura translúcida começava a se materializar. Era uma mulher, com olhos escuros e um sorriso perturbador. Ela sussurrava algo que Jack não conseguia entender, mas que fazia seu coração disparar. O eco de sua voz preenchia o espaço, repetindo palavras como "fique e ouça". Sarah finalmente conseguiu empurrar Jack para longe, enquanto Lucas, em um ato de desespero, usou uma barra de ferro para arrombar a porta. Eles correram sem olhar para trás, mas o som de passos os seguiu pelo corredor. Quando finalmente saíram do manicômio, o céu parecia mais escuro do que antes. Eles entraram no carro e dirigiram em silêncio absoluto, incapazes de processar o que haviam acabado de vivenciar. No entanto, ao chegarem em casa, descobriram algo perturbador. Os áudios captados por Lucas agora tinham vozes claras, como se uma conversa inteira tivesse sido registrada. A última frase, dita em uníssono por várias vozes, foi: "Vocês nunca vão nos deixar." Jack revisou suas filmagens e percebeu que, em várias cenas, figuras sombrias estavam observando o grupo, embora nenhum deles tivesse notado no momento. Desde então, nenhum deles voltou a falar sobre o incidente. Lucas abandonou sua paixão pelo sobrenatural. Sarah nunca mais participou de uma investigação. E Jack vendeu todos os seus equipamentos. O manicômio Hollow Creek permanece vazio, mas os moradores dizem que o eco de passos e vozes ainda pode ser ouvido à noite, como se o prédio estivesse recontando sua história para quem ousar ouvir. Craven Hill era um lugar envolto em mistério e medo. O sanatório, construído no final do século XIX, foi projetado para tratar pacientes com tuberculose, mas logo se transformou em um asilo para doentes mentais quando as taxas de mortalidade dispararam. Os rumores sobre os tratamentos desumanos realizados ali, misturados às histórias de desaparecimentos inexplicáveis, tornaram o lugar uma lenda na pequena cidade vizinha de Ashwick. Apesar disso, as ruínas do sanatório atraíam curiosos de todas as partes, especialmente exploradores urbanos e caçadores de emoções.
Foi esse fascínio que levou Claire, uma aspirante a jornalista, a investigar Craven Hill. Claire sempre foi cética quanto às histórias de fantasmas. Para ela, tudo não passava de imaginação fértil e coincidências. Mas quando recebeu uma dica anônima sobre algo escondido no porão do sanatório, sua curiosidade jornalística foi despertada. Ela recrutou 2 amigos para acompanhá-la: Ethan, um fotógrafo experiente, e Maya, uma pesquisadora que adorava mistérios e lendas urbanas. Armados com lanternas, câmeras e um gravador de áudio, o trio partiu em uma noite de céu nublado e sem estrelas. O clima parecia conspirar para a atmosfera sinistra que os aguardava. Ao chegarem à entrada do sanatório, foram recebidos por uma estrutura imponente e decadente. As paredes estavam cobertas de musgo e a vegetação parecia ter engolido parte do prédio. As janelas quebradas permitiam que o vento passasse, produzindo um som semelhante a um lamento. Apesar da hesitação inicial, Claire liderou o grupo. No saguão principal, os ecos de seus passos reverberavam, dando a impressão de que não estavam sozinhos. Maya, que adorava registrar detalhes históricos, notou uma estranha inscrição em uma das paredes. Os olhos veem, mas a mente nega. Ethan tirou uma foto, mas a câmera começou a falhar. Bateria cheia, mas está desligando sozinha, ele reclamou. Claire deu de ombros, atribuindo o problema ao clima úmido. O primeiro andar parecia inofensivo. Havia quartos abandonados, cadeiras de rodas enferrujadas e arquivos médicos espalhados pelo chão. O cheiro de mofo era intenso e o ar parecia mais denso a cada passo. Foi apenas quando chegaram ao corredor central que as coisas começaram a mudar. Maya parou abruptamente, apontando para uma porta semi-aberta. "Vocês ouviram isso?" ela perguntou. Claire e Ethan trocaram olhares confusos, negando. Maya insistiu que tinha ouvido uma risada abafada, vinda de dentro da sala. Ao entrarem, encontraram apenas camas enferrujadas e um espelho quebrado. Mas algo estava estranho. Ethan apontou sua lanterna para o espelho e viu por um breve momento uma figura encapuzada atrás deles. Ao virar-se rapidamente, não havia ninguém. Decididos a continuar, desceram para o porão onde supostamente se escondia o segredo mencionado na dica anônima. O porão era diferente do restante do prédio. O ar era sufocante e o silêncio era perturbador. Havia celas de contenção, com portas de aço e pequenas janelas. Algumas ainda estavam fechadas, enquanto outras exibiam marcas de arranhões nas paredes. No centro do porão, havia uma sala circular com um símbolo estranho gravado no chão. Parecia um círculo ritualístico, com velas derretidas espalhadas ao redor. Ethan tirou uma foto, mas a câmera apagou novamente. Maya pegou seu gravador de áudio e o ativou para captar sons ambientes. Foi então que as coisas saíram do controle. O gravador começou a emitir um chiado agudo, seguido por uma risada distorcida. Maya, aterrorizada, soltou o dispositivo no chão. "Isso não é normal!" ela gritou. Claire, tentando manter a compostura, aproximou-se do círculo no chão. Ela percebeu que havia algo enterrado no centro, parcialmente exposto. Com as mãos trêmulas, começou a desenterrar o objeto, revelando um diário antigo, coberto de manchas que pareciam sangue seco. Ao abrir o diário, as páginas estavam cobertas por desenhos de olhos, acompanhados de frases desconexas, como "Eles nos observam, não podemos escapar" e "A verdade está nos ecos". Uma página em particular chamou a atenção. Um desenho detalhado de um homem encapuzado, com olhos negros e vazios. De repente, todas as luzes das lanternas falharam simultaneamente, mergulhando o grupo na escuridão total. Os 3 ficaram imóveis, enquanto um som crescente de passos ecoava ao redor da sala. "Quem está aí?" Claire gritou, tentando disfarçar o medo. Nenhuma resposta, apenas os passos, agora acompanhados por um som de respiração pesada.
Ethan ativou o flash de sua câmera para iluminar o ambiente por breves instantes, mas o que viu o fez soltar um grito abafado. "Tem alguém aqui!" ele sussurrou. Claire pegou o diário e gritou para que corressem. Subiram as escadas desesperadamente, mas os passos os seguiram cada vez mais próximos. Ao chegarem ao andar térreo, a saída principal parecia estar mais distante do que antes, como se o prédio estivesse se estendendo para aprisioná-los. Maya tropeçou caindo no chão e gritou quando sentiu mãos invisíveis segurando seus tornozelos. Claire e Ethan a puxaram com força, conseguindo libertá-la. Quando finalmente alcançaram a saída, o som cessou abruptamente. O trio correu para o carro e partiu sem olhar para trás. No caminho, Claire abriu o diário novamente, tentando entender o que haviam encontrado. Mas agora as páginas estavam em branco, como se o conteúdo tivesse desaparecido. Na manhã seguinte, Ethan revisou as fotos que conseguiu tirar. Em quase todas, havia sombras distorcidas ao redor deles, e em uma das imagens do porão, o homem encapuzado estava parado ao lado de Maya, com um sorriso macabro. O diário que Claire havia guardado em sua mochila também desapareceu, deixando apenas uma marca escura em suas roupas. Desde aquela noite, os três começaram a ter sonhos perturbadores com Craven Hill. Em seus pesadelos, sempre ouviam a mesma frase: "Os olhos veem, mas a mente nega." Nenhum deles voltou ao sanatório, mas até hoje dizem que suas sombras às vezes aparecem nas janelas do prédio, como se partes deles tivessem ficado para trás. Westwood Asylum era um lugar envolto em mistério, construído nos anos 1930 em uma área isolada, cercada por densas florestas. Originalmente, o manicômio era conhecido por seus métodos de tratamento inovadores, mas relatos de abusos e desaparecimentos logo transformaram sua reputação em algo sinistro. Após décadas de operação, o local foi fechado subitamente, deixando para trás rumores de experimentos secretos, práticas de ocultismo e uma série de mortes inexplicáveis. Mesmo décadas após o fechamento, moradores locais relatavam ouvir sussurros vindos do prédio à noite, como se as paredes ainda guardassem as vozes dos pacientes. Alice, uma estudante de psicologia fascinada pela mente humana e por mistérios, sempre quis explorar Westwood. Para ela, era uma oportunidade de entender como a negligência e os maus tratos influenciavam os pacientes. Acompanhada por seu amigo Noah, um cinegrafista amador que adorava aventuras, e Rachel, uma médium em busca de conexões espirituais, Alice planejou uma visita ao local. A ideia era documentar a exploração para um projeto acadêmico, mas no fundo ela esperava descobrir algo que explicasse os horrores que envolviam a história do manicômio. Chegar a Westwood não foi fácil. A estrada era pouco movimentada e a vegetação parecia engolir o caminho. Quando finalmente avistaram o prédio, sentiram um arrepio coletivo. O manicômio era uma estrutura imensa, com janelas quebradas e paredes manchadas de umidade. Mesmo à luz do dia, a aura do lugar era pesada, quase sufocante. Enquanto se aproximavam, Rachel começou a parecer inquieta. "Há algo esperando aqui, e não é amigável", ela murmurou. Alice riu nervosamente, tentando afastar a tensão, mas a expressão de Rachel era séria. Noah, por sua vez, não escondia o entusiasmo. Ele posicionou sua câmera e começou a filmar. Dentro do manicômio, o silêncio era quase absoluto, exceto pelos sons ocasionais de madeira rangendo e o vento assobiando pelas janelas quebradas. O grupo decidiu explorar primeiro os andares superiores, onde ficavam os quartos dos pacientes. Havia camas enferrujadas, fichas médicas rasgadas e desenhos infantis nas paredes, representando figuras humanas com rostos desfigurados. Rachel parou diante de um desses desenhos, tocando as linhas com os dedos. "Esse lugar sugou a sanidade deles", ela disse, quase em um sussurro.
Noah gravava tudo, enquanto Alice examinava um diário abandonado em uma das mesas. As anotações pareciam de um médico, descrevendo pacientes que ouviam vozes incessantes. Uma frase em particular chamou sua atenção. As vozes não vêm da mente deles, mas do próprio prédio. Ao descerem para o segundo andar, a atmosfera começou a mudar. O ar parecia mais pesado e o corredor principal estava envolto em uma penumbra que nem as lanternas conseguiam dissipar totalmente. Rachel hesitou antes de seguir adiante. Há algo nos observando, ela disse, olhando para as janelas. Alice e Noah não viram nada, mas começaram a sentir um leve incômodo, como se estivessem sendo observados. A tensão aumentou quando ouviram um som de passos vindos de um dos quartos. Noah, sempre corajoso, abriu a porta com cuidado, apenas para encontrar o quarto vazio. Contudo, as marcas no chão mostravam que algo, ou alguém, havia se movido recentemente. A sensação de inquietação tornou-se insuportável quando o grupo decidiu explorar o porão, onde rumores diziam que os experimentos mais cruéis eram realizados. As escadas rangiam sob seus pés e o ar estava gelado, embora estivessem no meio do verão. No porão, encontraram uma série de salas de contenção, com paredes acolchoadas e portas de aço. Uma delas ainda estava trancada, mas Rachel se aproximou e colocou a mão na porta. Ela imediatamente recuou, como se tivesse levado um choque. Há dor aqui e raiva. Eles não querem que estejamos aqui. Noah gravou a reação dela enquanto Alice encontrou uma tabela médica empoeirada com nomes riscados e a palavra experimentos escrita em vermelho no topo. No centro do porão, havia uma sala que parecia uma antiga sala de cirurgia. A mesa de operação ainda estava lá, junto com instrumentos enferrujados. No teto, um espelho empoeirado refletia o grupo. Mas quando Noah limpou o espelho com a mão, eles viram algo que não fazia sentido. No reflexo, havia uma quarta figura parada atrás deles, usando um uniforme de enfermeiro antigo com o rosto obscurecido. Quando se viraram, a figura havia desaparecido. O terror tomou conta de todos, e Rachel começou a murmurar em um tom quase inaudível. Eles querem que a gente ouça, mas não que a gente saia. Enquanto tentavam sair do porão, os sussurros começaram. Eram baixos no início, mas logo se transformaram em uma cacofonia de vozes, todas falando ao mesmo tempo, palavras desconexas e pedidos de ajuda. As lanternas começaram a piscar e a câmera de Noah desligou sozinha. Rachel gritou, apontando para o corredor. Lá, de pé, estava a mesma figura do espelho, agora claramente visível. Ela começou a se mover em direção a eles, mas seus passos não faziam som. O grupo correu em direção às escadas, mas o corredor parecia se estender infinitamente. Quando finalmente alcançaram a saída, Rachel caiu de joelhos, tremendo. Eles estão conosco agora. Não podemos fugir, ela murmurou. De volta ao carro, o grupo ficou em silêncio absoluto durante o trajeto para casa. Alice tentou revisar as gravações, mas todas estavam distorcidas, com estática cobrindo qualquer som. Noah, no entanto, encontrou algo perturbador. Em uma das fotos tiradas no porão, as sombras ao redor formavam rostos. Dezenas deles, olhando diretamente para a câmera. Nos dias seguintes, os três começaram a ouvir sussurros, mesmo em suas casas. Alice começou a sonhar com o sanatório, sempre retornando à sala de cirurgia. Rachel, por outro lado, passou a evitar qualquer contato com os amigos, alegando que as vozes não queriam que ela falasse. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu em Westwood. O sanatório continua em ruínas, mas relatos de vozes e aparições persistem. Quanto a Alice, Noah e Rachel, seus destinos permanecem um mistério. Algumas pessoas dizem que às vezes é possível ouvir novos sussurros no prédio, vozes que não pertencem aos antigos pacientes, mas àqueles que ousaram invadir seus domínios.
O pavilhão 16 era a ala mais isolada de um antigo hospital psiquiátrico no coração de um vale esquecido. O hospital, conhecido como Brookhaven, funcionou por mais de 50 anos antes de ser fechado sob circunstâncias misteriosas. O pavilhão 16, em particular, era reservado para os pacientes considerados irrecuperáveis. Havia rumores de que experimentos sombrios aconteciam ali, com o intuito de curar doenças mentais severas. Terapias de choque, cirurgias invasivas e métodos desumanos faziam parte do cotidiano da ala. Após o fechamento do hospital, ninguém ousava entrar no local, mas aqueles que se aproximavam relatavam ouvir gritos e murmúrios vindos do prédio abandonado. Max era um documentarista independente, conhecido por seus vídeos explorando lugares abandonados e histórias esquecidas. Ele se especializava em capturar o lado sombrio da história e acreditava que Brookhaven seria sua obra-prima. Max recrutou seus amigos, Lucas, um entusiasta de tecnologia, e Sarah, uma historiadora especializada em psiquiatria, para acompanhá-lo na investigação. A ideia era explorar o pavilhão 16 e descobrir se os rumores eram baseados em fatos. Com equipamentos de gravação, detectores de movimento e lanternas potentes, eles partiram para a expedição em uma noite de neblina espessa. O hospital era uma estrutura colossal, com janelas quebradas e portas pendendo de dobradiças enferrujadas. O pavilhão 16 ficava no extremo leste do complexo, cercado por um muro alto coberto de era. Ao atravessarem o portão principal, sentiram o ar mudar. Era como se o ambiente ao redor estivesse mais pesado, mais opressivo. Max liderou o grupo, guiado por um mapa antigo do hospital que havia conseguido em arquivos públicos. Sarah comentou sobre as práticas do passado enquanto caminhavam, destacando como o pavilhão 16 era temido até pelos próprios funcionários. Dizem que muitos dos médicos que trabalharam aqui enlouqueceram, ela explicou. Lucas, que estava ajustando suas câmeras, riu nervosamente. Espero que nenhum deles ainda esteja por aqui, brincou. Ao entrarem no pavilhão, foram recebidos por um cheiro forte de mofo e decadência. O corredor principal era longo, com portas de celas alinhadas dos dois lados. As celas tinham barras de ferro enferrujadas e colchões deteriorados. Sarah notou que as paredes estavam cobertas de marcas de unhas, como se os pacientes tivessem tentado escapar. Lucas configurou uma câmera no corredor para captar movimentos, enquanto Max explorava uma sala que parecia ser uma antiga sala de terapia. Havia cadeiras de contenção, com correias ainda presas e uma máquina de eletrochoque empoeirada. Sarah encontrou um diário em um dos armários, com anotações de um médico descrevendo um paciente específico chamado Sujeito 44. As entradas falavam sobre vozes que ele ouvia e uma presença que ele via nos cantos do quarto. Ele dizia que a presença era o verdadeiro responsável por sua loucura. Sarah leu em voz alta enquanto Max gravava. Conforme exploravam mais profundamente, coisas estranhas começaram a acontecer. As lanternas piscavam intermitentemente e Lucas começou a ouvir sons estranhos em seus fones de ouvido conectados a um microfone direcional. Parece alguém sussurrando, ele disse, aumentando o volume. Max pediu para ele gravar, mas o som desapareceu. Em uma das celas, Sarah encontrou um desenho feito na parede com algo que parecia sangue seco. Era um círculo com símbolos estranhos ao redor, e no centro havia um par de olhos desenhados com precisão assustadora. Isso não parece algo que um paciente faria, ela comentou, tirando uma foto com seu celular. Enquanto se aprofundavam no prédio, chegaram a uma sala trancada com correntes pesadas. Havia marcas na porta, como se algo tivesse tentado sair. Lucas usou suas ferramentas para cortar as correntes e a porta se abriu com um rangido perturbador. Dentro, havia apenas uma cadeira de rodas voltada para uma janela que dava para o muro externo. A cadeira começou a girar lentamente, sem explicação. Lucas recuou,
aterrorizado, enquanto Sarah murmurava algo sobre energias residuais. Max, no entanto, permaneceu firme, filmando cada detalhe. Isso é exatamente o que precisamos para o documentário, ele disse, ignorando os protestos dos amigos. Foi então que os gritos começaram. Eles ecoavam pelo corredor, como se várias vozes estivessem clamando ao mesmo tempo. Max tentou localizar a origem do som, mas parecia vir de todas as direções. Lucas verificou sua câmera no corredor e percebeu que havia captado movimentos. Ao revisar a filmagem, viu sombras se movendo entre as celas, mas não havia ninguém lá. Isso não faz sentido, ele disse, mostrando a gravação para os outros. Sarah começou a sentir uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse se aproximando. Precisamos sair daqui, ela insistiu, mas Max estava determinado a continuar. No final do corredor, encontraram uma porta marcada com o número 44. Era a cela do paciente descrito no diário. Ao entrarem, sentiram o ar mais frio do que em qualquer outro lugar. Havia desenhos semelhantes aos que Sarah havia encontrado antes, mas agora estavam acompanhados de frases como "eles observam, não há saída" e "o círculo deve ser fechado". Max encontrou um caderno escondido sob o colchão. As últimas páginas eram rabiscos frenéticos, mas a última frase era clara: "Se você ouvir as vozes, já é tarde demais". De repente, as lanternas apagaram, mergulhando o grupo na escuridão total. Apenas o detector de movimento de Lucas continuava funcionando, emitindo um bip constante. Mas logo, os bips ficaram erráticos, indicando múltiplos movimentos ao redor deles. Uma risada baixa e rouca ecoou pela sala, seguida de um som de passos que se aproximavam rapidamente. O grupo correu em direção à saída, mas os corredores pareciam infinitos e as sombras se fechavam ao redor deles. Sarah começou a gritar, afirmando que algo estava segurando sua mão, embora nada fosse visível. Quando finalmente conseguiram sair do prédio, estavam exaustos e em pânico. Max, ofegante, verificou suas gravações apenas para descobrir que a maior parte do áudio estava distorcida e as imagens estavam cheias de estática. Apenas uma foto era clara, um close do círculo desenhado na parede com olhos que pareciam vivos. Nos dias seguintes, todos começaram a ouvir vozes, mesmo longe do pavilhão 16. Max tentou montar seu documentário, mas as gravações começaram a desaparecer misteriosamente do computador. Lucas jurou nunca mais explorar lugares abandonados, enquanto Sarah, perturbada, passou a estudar os símbolos que encontraram, convencida de que haviam libertado algo que deveria ter permanecido preso. O pavilhão 16 permanece fechado, mas os gritos ainda ecoam à noite como um lembrete sombrio de que há segredos que nunca deveriam ser revelados. O médico do além. O Hospital St. Bridget, fundado no final do século XIX, era uma referência em tratamentos psiquiátricos em sua época. Localizado em uma colina isolada, o hospital abrigava centenas de pacientes que buscavam alívio para suas enfermidades. Entre seus médicos mais renomados estava o Dr. Walter Hensley, um homem excêntrico, mas brilhante, cuja obsessão por superar os limites da ciência o levou a experimentar métodos controversos. Relatos de pacientes desaparecidos e gritos nas noites silenciosas fizeram sua reputação cair em desgraça. Quando o hospital foi fechado na década de 1960, Hensley já havia desaparecido sem deixar rastros, mas os rumores sobre sua presença ainda assombravam o local. Décadas depois, Ethan, um jovem jornalista investigativo, decidiu explorar o St. Bridget para um artigo sobre lendas urbanas. Ele foi acompanhado por sua irmã, Clara, uma fotógrafa apaixonada por história, e seu amigo Patrick, cético e sempre em busca de explicações racionais.
O trio chegou ao hospital em uma noite de inverno, com o céu encoberto e um vento cortante que fazia os galhos das árvores rangerem como advertências. Ethan, determinado a documentar cada detalhe, liderou o grupo com sua lanterna e gravador, enquanto Clara tirava fotos do imponente edifício abandonado. A entrada principal do hospital estava selada por correntes enferrujadas, mas uma janela quebrada no lado oeste serviu como ponto de acesso. Ao entrarem, foram recebidos por um ambiente de completa desolação. Corredores cobertos de poeira, paredes descascadas e móveis deteriorados. Clara observava os detalhes com fascínio, enquanto Patrick examinava as estruturas, murmurando algo sobre o perigo de tetos desabarem. Ethan abriu o mapa que encontrara em um arquivo público e sugeriu que começassem pela ala dos médicos, onde Hensley teria trabalhado. Se há algo estranho aqui, provavelmente está onde ele passou a maior parte do tempo, explicou. Enquanto percorriam os corredores, Clara notou algo peculiar. Cada porta parecia ter arranhões na altura dos olhos, como se pacientes tivessem tentado sair ou algo tentasse entrar. Ethan encontrou uma placa na parede com os dizeres Laboratório Experimental, Dr. W. Hensley, e sentiu um arrepio na espinha. A porta do laboratório estava entreaberta e o ambiente dentro era diferente do restante do hospital. O ar parecia mais denso e havia instrumentos cirúrgicos enferrujados ainda sobre as mesas. Clara tirou fotos enquanto Ethan examinava os armários, onde encontrou cadernos com anotações do médico. As descrições falavam de procedimentos incomuns, mas uma frase chamou sua atenção. A vida é apenas um limite, posso transcender isso. Patrick, que continuava cético, questionou a autenticidade dos cadernos, mas foi interrompido por um som distante. Parecia o som de rodas de metal rangendo, como um carrinho sendo empurrado por um corredor. O grupo ficou imóvel, trocando olhares de incerteza. Ethan decidiu seguir o som, enquanto Clara o acompanhava, relutante. Patrick os seguiu a contragosto, argumentando que provavelmente era apenas o vento. Ao se aproximarem do corredor principal, o som ficou mais alto, mas não havia ninguém ali. Apenas as marcas no chão, indicando que algo havia sido movido recentemente, confirmavam que não estavam sozinhos. Seguindo as marcas, chegaram ao necrotério do hospital. As gavetas metálicas onde corpos eram armazenados ainda estavam lá, algumas entreabertas. No centro da sala havia uma mesa de autópsia manchada, e ao lado dela, um carrinho de instrumentos que parecia ter sido movido recentemente. Clara começou a fotografar o local, mas percebeu que sua câmera estava captando algo estranho. Uma névoa leve parecia pairar em torno da mesa. Embora a olho nu o ar estivesse limpo, Patrick começou a sentir um leve zumbido nos ouvidos, como se alguém estivesse murmurando muito próximo. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação, mas ela só piorava. Ethan encontrou uma porta trancada no fundo da sala, com um cadeado ainda intacto. Enquanto ele tentava arrombá-lo com uma ferramenta improvisada, Clara viu algo no canto do olho. Uma sombra movendo-se pelo corredor. "Tem alguém aqui", ela sussurrou, segurando o braço de Patrick. Ethan ignorou os protestos e conseguiu abrir a porta, revelando uma escada que descia para um nível inferior do hospital. O cheiro ali era insuportável, uma mistura de mofo e algo que lembrava carne podre. O grupo desceu com cuidado, suas lanternas iluminando o espaço apertado e claustrofóbico. No subsolo, encontraram o que parecia ser uma sala de cirurgia improvisada. Havia uma cadeira com restrições de couro desgastadas e frascos de substâncias desconhecidas espalhados por prateleiras. No centro da sala, havia um grande painel com diagramas anatômicos e símbolos estranhos, como se o médico tivesse tentado combinar ciência e ocultismo. Ethan pegou uma das anotações e leu em voz alta: "A morte não é o fim, mas uma porta, e eu criei a chave."
Antes que pudessem processar o que isso significava, Clara soltou um grito. A cadeira no centro da sala começou a girar sozinha, e o painel caiu, revelando um compartimento secreto. Dentro do compartimento havia um corpo mumificado, vestindo o que parecia ser um jaleco médico. Sobre ele, um bisturi brilhava, como se fosse novo. Patrick tentou racionalizar a situação, mas o ambiente parecia cada vez mais pesado, quase sufocante. As lanternas começaram a falhar e vozes ecoaram pela sala, chamando seus nomes. Ethan agarrou o bisturi, pensando que seria uma evidência importante, mas imediatamente sentiu uma dor lancinante na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar em sua mente. Ele caiu de joelhos, gritando para que os outros corressem. Patrick e Clara ajudaram Ethan a subir de volta ao andar superior, mas o hospital parecia diferente. As paredes estavam manchadas de sangue e as sombras pareciam se mover por conta própria. Gritos ecoavam pelos corredores e o som de passos os seguia incessantemente. Quando finalmente alcançaram a saída, perceberam que Ethan não estava mais com eles. Desesperados, Clara e Patrick voltaram a procurá-lo, mas ele havia desaparecido. No corredor principal, encontraram apenas o bisturi ensanguentado e o gravador de Ethan ainda funcionando. No áudio, apenas uma frase podia ser ouvida repetidamente em uma voz grave e distorcida. A porta está aberta. St. Bridget permanece fechado, mas aqueles que se aproximam relatam ver luzes nas janelas e ouvir gritos à noite. Quanto a Ethan, nunca mais foi encontrado. Alguns dizem que ele se tornou parte do hospital, uma alma perdida, presa na loucura eterna do Dr. Hensley. Se você gostou dessas histórias arrepiantes, não deixe de se inscrever no canal Relatos Noturnos e ativar o sininho para não perder nenhuma nova narrativa sombria. Compartilhe com seus amigos que adoram mistérios e histórias de terror. E se você conhece um lugar abandonado ou tem um relato assustador para contar, envie sua história para o e-mail da descrição. Quem sabe ela não aparece aqui no canal. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo relato, se você tiver coragem de voltar.